Olá, amigos do Avaliação, tudo bem? Sou Marcelo Dosek e este que eu vos trago é o lançamento da BKYZ, o Frost, modelo que me foi vendido com um generoso desconto para esse review. Muito obrigado por isso, BKYZ. Seu preço de tabela é de US$ 179 antes dos impostos e pode ser encontrado na própria loja da marca no AliExpress. Será que esse novo integrante da Weather Series repete o sucesso dos seus antecessores? Na questão do unboxing, ele segue o padrão de excelência da BKYZ nesse ponto. Lado de fora, na caixa tipo luva, temos um belo render do fone na parte da frente, com o nome do fone em destaque, e na parte de trás temos detalhes completos. A caixa interna é rígida, toda preta, e traz fechamento magnético, com abertura tipo livro. Seu interior revela os fones em destaque, uma cobertura em papel cartão onde se destaca o uso de drivers mini planares, e está recomendado um burn-in de 3 horas antes do uso. Eu falarei mais sobre isso à frente. Os fones residem em um berço de espuma e logo abaixo temos a belíssima case. No interior dela temos o cabo e o kit de ponteiras em um stand de metal escovado, composto por 3 pares de ponteiras Atmosphere de bocal mais fechado e 3 pares de ponteiras Reference de bocal mais aberto. Ademais, há uma pequena case de plástico transparente com um par de ponteiras de espuma de memória e uma escovinha de limpeza. Já a pequena caixa de papel escrito acessórios trouxe apenas um folheto e um certificado de autenticidade. De volta à case, se trata de uma bela peça de couro preto, toda rígida, com fechamento por zíper. É a case padrão da BKYZ e isso é bom. Espaçosa, ela tem espaço de sobra para o fone, além de uma redinha que pode guardar um kit de ponteira sem problemas. Já o cabo é uma peça belíssima aos olhos, todo revestido em plástico emborrachado na cor azul, com conectores, splitter e tin slider em metal. Ele é feito em cobre de cristal único revestido em prata. As suas conexões são 0,78 mm 2-pin para o fone e, no meu caso, 4,4 mm para a fonte, mas ele pode ser comprado com conexão 3,5 mm. O fone em si é uma obra de arte. Seu faceplate é feito de vidro cristalizado e logo abaixo há um fundo azul que traz o nome do fone de um lado e o nome da marca do outro, com letras prateadas, além de detalhes que lembram partículas de gelo. Já a shell é toda feita em metal, tal como o faceplate, que por sua vez traz um filtro bem restritivo na ponta. A sonoridade é gerada por um driver dinâmico de 10 mm cujo diafragma é feito de poliuretano PIC, com dupla cavidade posterior. Além dele, há um driver microplanar customizado pelo BKYZ. A sua concepção é de microplanar retangular, com bobina de voz e diafragma. No entanto, é montado em uma case de metal, tal como as armaduras balanceadas. Será que essa é a resposta dos chineses às armaduras balanceadas importadas feitas por Knowles e Sonion? Enfim, na questão do conforto, lembrando que essa é a parte mais subjetiva do meu review, aos meus ouvidos o Frost é extremamente confortável. O fone tem corpo sem cantos vivos e é bem ergonômico. Seu nozzle é curto e para mim ele teve uma inserção rasa, utilizando sempre as ponteiras L do kit. A vedação é boa e o fone traz uma boa redução de ruído externo sem sensação de oclusão por ser ventilado. Na questão da sonoridade musical, utilizei o BKYZ Frost com as seguintes fontes: EPZ-TP35, KR7 e fio cassete. Lembrando que eu ouço todos os fones sempre em volume baixo, em torno de 55 a 70 dB, de acordo com o app Saúde do iPhone e os meus AirPods. As minhas impressões podem ser diferentes de quem ouve em volumes mais altos e em fontes diferentes. A sonoridade do Frost aos meus ouvidos é neutra, trazendo um bom equilíbrio entre as frequências, com uma presença considerável na região do Pina Gain. E a respeito da recomendação de burn-in dada pela BKYZ, eu ouvi o Frost recém-saído da caixa e me incomodei um pouco com os agudos, que eram perfurantes, com timbre metálico demais. E depois de uma noite fazendo burn-in com Pink Noise, eu digo que de fato ele ficou menos agressivo nos agudos, pelo menos aos meus ouvidos. Todavia, a efetividade do burn-in é muito discutida entre audiófilos, e eu mesmo só os faço quando é sugerido pelos fabricantes e de forma razoável. Na questão dos graves, o Frost é suficiente. Ele traz uma boa quantidade de graves, de forma que eu aprecio, e são graves com uma belíssima extensão aos subs e com ótima textura. Há uma bela intensidade de um Ambitions as a Rider, com um impacto vigoroso, algo que também é notado no John Solo, onde cada nota mais grave soa com ótima autoridade. Os cellos do Apocalyptic e um The Unforgiven também encantam, e há velocidade suficiente para os mais vorazes kick drums. No tocante aos médios, o Frost faz jus ao seu nome e vai para um lado mais frio de vozes masculinas e femininas. Ele traz médios com muita claridade e arejamento, e ouvir o contraste entre vozes e instrumentos em um The Chain é uma bela experiência com esse BKYZ, ainda que as vozes femininas e as guitarras se destaquem. Não é o fone que eu tiraria da gaveta para ouvir um jazz, mas sem dúvida seria minha escolha para apreciar a doce voz da Esther Yu com o boost dos médio agudos. E por falar em música asiática, o som da cítara no Frost é um deleite para quem aprecia.
E caso você prefira mais o som da guitarra, ouvir You and Your Friend é majestoso. Já nos agudos, o Frost traz um belo brilho, inofensivo aos meus ouvidos de Troublehead. O splash dos pratos no September in Montreux é bem notado, com um timbre um pouco mais metálico do que eu aprecio, mas ainda belo. Em compensação, o violino da Lindsey Stirling soa muito intenso, muito presente, muito vívido. O seu timbre é ardido na medida certa, um espetáculo. Já a extensão dos agudos é excelente. Na questão das tecnicalidades, o Frost entrega um palco sonoro amplo, mais lateral do que profundo. A imagem formada é muito holográfica, com um layering muito bom. Sua separação de instrumentos é excelente em um Playing God ou qualquer faixa complexa, e o fone traz bastante quantidade de detalhes. Por fim, a sua resolução é adequada dentro dessa faixa de preço até os $200. Na questão da sonoridade em geral, por ser extremamente confortável, o BKYZ Frost acaba sendo esquecido nos ouvidos ao longo de um dia, fazendo dele um grande companheiro para reuniões de trabalho ou treinamentos online com a sua bela sonoridade de vozes. Em filmes ele vai bem com qualquer gênero, desde documentários a filmes de ação. Eu tive o prazer de assistir o primeiro Matrix com ele para relembrar, e foi bem agradável a experiência. Já no tocante a jogos, eu vos convido a se inscrever no meu canal Avaliação Games. Eu irei publicar lá as minhas impressões do Frost em jogos, mas eu já adianto que esse fone traz uma das melhores experiências em jogos FPS que eu já tive. Conclusão. Eu gosto muito da BKYZ. É uma marca que busca sempre inovar, seja trazendo drivers piezo, drivers de condução óssea, ou como é o caso dessa vez, microplanares que se parecem com armaduras balanceadas. E é bom ver que a BKYZ faz isso sem deixar de oferecer uma experiência de unboxing que está entre as melhores desse hobby em relação ao valor agregado. E embora a sonoridade dos BKYZ possa não ser uma unanimidade, é bom apreciar quem se distancia do senso comum. Em meio a um mar de fones parecidos com as suas curvas Harman, a BKYZ faz diferente. É quase um reviewer de fones que resolve dar mais destaque aos fones do que mostrar o seu rostinho sorridente por 10 minutos. Vai agradar a todos? Não. Mas e daí? A autenticidade não paga contas, mas para alguns vale mais do que números. E tal como eu gostei do Spring 2, gostei do Inter e gostei do Wind, o qual por sinal estará para sempre no meu acervo, eu também gostei do Frost. Cada um à sua maneira, os fones da BKYZ são bem agradáveis. Vida longa, meus caros. Beleza? É isso, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo e considere deixar um comentário, nem que seja para me agredir verbalmente por ser um Troublehead que ouve em volumes baixíssimos e por isso nunca reclama da sibilância em fones. Um abraço e até o próximo vídeo.